E neste vídeo, os 7 principais problemas do socialismo. Para tornar mais claro por que o socialismo fracassou, alguns problemas principais podem ser destacados. Este é o 15º episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Defensores do socialismo querem que as cabeças não pensantes acreditem que o socialismo seja um modelo econômico mais justo e eficaz para a sociedade, quando na verdade é o contrário disso. E para provar que o socialismo é uma farsa, preste bastante atenção nos 7 problemas principais deste sistema. 1. O socialismo ignora os incentivos. No capitalismo, o incentivo é importante e é proporcionado pelos preços do mercado, pelo sistema de contabilização de lucros e perdas e também pelo direito de propriedade. O incentivo garante a existência de vários produtos, diferentes preços e graduações na qualidade e inovação, visando o quê? O bem-estar social. No socialismo, o incentivo ele desempenha um papel mínimo ou é até ignorado. Isso porque a economia é planejada de forma centralizada pelo governo. Então não há preço, não há lucro ou propriedade privada. O incentivo não guia a atividade econômica, mas arbitrariedade das pessoas. E sim, isso, a arbitrariedade das pessoas no poder. Então, no sistema de incentivos, quando um preço oscila, o comportamento das pessoas muda, porque elas se sentem incentivadas a comprar ou a não comprar. Um preço alto ou baixo transmite informações valiosas ao mercado, aos compradores e aos vendedores. Se os preços estão altos, economiza-se e compra-se menos. Se os preços estão baixos, expande-se o consumo e compra-se mais. Os recursos naturais são poupados ou explorados, vendidos ou mantidos, valorizados ou desvalorizados. Agora, se um preço é fixado, decidido arbitrariamente ou congelado, todas essas informações são ignoradas e no final a conta não se paga. Se o governo decreta que algo terá um preço baixo, as pessoas tendem a comprar mais. Mas se não for vantajoso para o produto vender por aquele preço, ele deixa de produzir e as pessoas ficam sem o produto. O resultado é o quê? A escassez. Então, a ausência de preços no sistema socialista cria constantes carências ou excedentes. 2. Perdas e lucros. Então, o socialismo ele não funcionou porque não operou seguindo um sistema competitivo e cooperativo. Perdas e lucros fazem parte disso. Então, as empresas mais eficientes, que agradam mais o público, vendem mais e têm mais lucro. Aquelas que são ineficientes e não agradam, perdem. Então, quando o fracasso é penalizado e o sucesso é recompensado, os recursos são reorientados e há estímulo para a inovação em meio à competição. Então, dessa forma, a economia sempre tende a crescer, sempre há de se desenvolver, exagerada de forma ampla. Quando o Estado é dono dos meios de produção e o livre mercado é abolido, não há mais competição e lucro. Afinal, isso é considerado uma injustiça que gera desigualdade, segundo eles. As empresas não são recompensadas ou penalizadas. Não há expansão, desenvolvimento, nem inovação.
Então, sem incentivos, o resultado é o quê, gente? Pobreza. Três, o direito à propriedade privada. Então, o socialismo ele não funciona porque condenou a propriedade privada, que é um direito do indivíduo. Então, suponha que um trabalhador tenha feito, o seu trabalho e tenha recebido por isso. Ele repetiu suas atividades e continuou recebendo o seu salário e poupando. Quando acumulou o suficiente, ele comprou, por exemplo, um lote, um terreno. Este lote nada mais é do que o seu salário transformado. Ele trabalhou por isso. Em seu lote, ele usa o dinheiro de seu trabalho para criar uma fábrica e começa a vender os produtos ali fabricados. Ele obtém sucesso e se expande. Há pessoas que trabalham para ele e agora ele é dono de um capital. No socialismo, isto seria uma injustiça para com aqueles que não têm. É preciso retirar deste homem sua propriedade e distribuí-la. Seu salário foi retirado, o acúmulo de seu trabalho foi retirado e passado para aqueles que nada fizeram, para aqueles que nem mesmo valorizam o negócio que receberam. Então, a consequência é a expansão da trágica dos comuns, uma experiência inglesa do século XVI. Certas terras de pastagens eram propriedades comuns das aldeias que as colocavam à disposição do público. As terras foram sobreutilizadas e se esgotaram. Tornaram-se inúteis por causa da exploração dos recursos da propriedade comum pelos habitantes. A conclusão é que o livre acesso a uma demanda irrestrita de um recurso finito conduz ao fim deste recurso pela exploração excessiva. Quando o bem é público, não há cuidado para uma administração prudente. A propriedade privada cria incentivos para preservação e uso responsável, uma vez que se cuida do que é próprio. Já no socialismo, isso não é assim. Quando todos possuem um bem, agem como se ninguém o possuísse. Não há cuidado e ele se esgota por negligência e má administração. O socialismo não funcionou e não pode funcionar porque é a tragédia dos comuns em escala global. 4. Menos investimentos, menos poupança e um padrão de vida mais baixo. Assim que o socialismo é imposto, a propriedade privada é redistribuída, já que alguns possuem muitas terras e muitos bens e outros possuem poucos ou nenhuns. O Estado, ele se apropria dos meios de produção, de seus proprietários e produtores. Mesmo que esses bens tenham sido herdados de forma justa ou conquistados através do trabalho e do esforço, independente, serão distribuídos e entregues a pessoas que não possuíam os meios de produção anteriormente. Em prol dos novos proprietários, os antigos proprietários e usuários são prejudicados. A partir deste momento, a propriedade é entregue àqueles que não a utilizaram, não produziram, não trabalharam por ela e não a alugaram. Ao ganhar isso do Estado, a renda deste grupo beneficiado aumenta. Alguém que não fez nada para possuir uma propriedade, bem ou terras, recebe o que foi confiscado de outro que trabalhou por isso ou a herdou de forma legítima. Alguém que, em último caso, trabalhou e dispôs do seu tempo e energia para conquistar seu bem.
O socialismo favorece aqueles que não são usuários, produtores, contratantes, poupadores, em suma, que não são trabalhadores. Ao mesmo tempo, o custo para os usuários, produtores, contratantes e poupadores aumenta porque eles perderam o que conquistaram. Então, gente, nesse cenário em que é possível perceber o que foi adquirido à custa de tempo e energia, por que alguém iria querer empreender? O risco de perder a propriedade privada é enorme. Quem iria querer ver o seu bem passar para outras mãos, para as mãos de quem o Estado escolher? Quem iria querer isso? Naturalmente, haverá menos pessoas contratando, menos pessoas criando produtos, menos pessoas com propriedades originais, não recebidas segundo a vontade do governo, menos investimentos, porque todo investimento feito em uma propriedade pode ser repassado para terceiros. Vai ter menos poupança, menos consumo, menos trabalho. Se houver menos bens de consumo, as trocas econômicas também diminuem e o padrão de vida de todas as pessoas diminui. Se antes havia uma grande oferta de muitos tipos de produtos, a nova realidade passa a ser a escassez. Cinco, escassez, ineficiência e desperdício. O socialismo, gente, é um sistema coletivista que visa beneficiar o coletivo, o grupo. Então, para consegui-lo, o indivíduo não é considerado importante em si mesmo, né? O que torna plausível sacrificar pessoas individualmente pelo bem da sociedade como um todo. Então, nesse sistema socialista, os bens de capital serão utilizados para produzir bens de segunda categoria ou bens que não satisfazem nenhuma necessidade. No socialismo, os meios de produção não podem ser vendidos. O preço é abolido e o Estado se torna o detentor e o distribuidor de tudo. As pessoas escolhidas para cuidar desses bens em nome da humanidade não conseguem determinar os custos monetários envolvidos na fabricação ou na modificação das etapas do processo de produção. Não é possível comparar os custos na produção de um bem com a receita obtida nas vendas. Então, como consequência, também não é possível saber quais oportunidades de vendas no mercado estão sendo perdidas. Em resumo, quando o preço é abolido, o custo não é conhecido, não se sabe se o lucro é suficiente para compensar a produção. Então, não há maneira de saber se o empreendimento é eficiente ou ineficiente. Não é possível sequer saber se o que está sendo produzido atende ou não a algum desejo da população. É ela quem informa o que quer pelo seu comportamento ao escolher o que comprar, decidindo pelo que pagar. Mas a livre escolha foi abolida e não existe mais a oferta e demanda. Há apenas o que o Estado decide arbitrariamente produzir e entregar. Como saber se os consumidores estão se satisfazendo em necessidades urgentes ou em caprichos efêmeros? Quando o Estado confisca a fábrica de alguém e impede a venda de capital, impede a existência das máquinas, por exemplo. Sem propriedade privada não há mercado, não há competição, não há inovação. Os preços não são formados assim de forma legítima e o consumidor paga o que o Estado define. Mas esta decisão é totalmente imaginada. Não há meios para saber se o preço cobrado compensa a produção. Sem o cálculo de preços é impossível racionalizar a economia. Tem
tentar planejar a economia é exatamente impedi-la de existir. É impossível planejar uma economia planejada, porque uma vez que o planejamento se dá, ela deixa de existir. O cálculo do lucro e do prejuízo não existe no sistema socialista, uma vez que o preço foi abolido. O resultado é o empobrecimento progressivo. Então, quando os produtos não podem calcular e fazer aprimoramentos, o desperdício acontece por produzir além do necessário ou escassez por não conseguir atender à demanda. 6. Redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis. Então, como os meios de produção são administrados coletivamente, e como a renda também é coletiva e não individual, a ser investida conforme a vontade do proprietário, a renda obtida não está relacionada à demanda social. Então, o valor obtido pelo produtor não está relacionado com a satisfação das pessoas. Os produtores não precisam do incentivo coletivo para produzir bem. Não há competição, não há livre concorrência. O Estado determina o produto que deve ser feito e a quantidade, não as pessoas, de acordo com o que desejam. Então, há menos dedicação e esforço na produção de bens. 7. Politização da sociedade. Então, a versão marxista do socialismo representa especialmente bem esse ponto. Os marxistas, eles dizem buscar a completa igualdade na sociedade. Eles justificam as diferenças sociais em relação à propriedade privada. Como o Estado se apropria dos bens de capital, o controle desses bens deve ser delegado a certos grupos de pessoas. No socialismo, a única maneira de resolver quem vai controlar os meios de produção é sobrepor uma vontade à outra. Então, quem tiver mais força, mais poder, vence. Para ser nomeado pelo Estado para o posto de zelador de bens capitais, é preciso ter talento político. Essa se torna a última forma de enriquecimento. Então, com isso em mente, as pessoas despendem menos tempo desenvolvendo habilidades produtivas e mais tempo se esforçando para conseguir cargos de confiança. É mais fácil receber uma propriedade para zelar do que trabalhar para ter uma propriedade que pode ser dada a outro a qualquer momento. Então, as consequências são o abandono da capacidade de se antecipar a situações de escassez, abandono das oportunidades produtivas, da atenção para as novas possibilidades tecnológicas, abandono da antecipação das mudanças nas demandas dos consumidores e abandono do desenvolvimento de estratégias de marketing. As pessoas perdem a capacidade de iniciativa, de trabalho e de resposta aos anseios de terceiros. Em substituição dessas habilidades, as pessoas buscam a demagogia, o poder da persuasão, apoio público para suas ideias e opiniões, promessas, esmolas e ameaças. Tudo que foi descrito, que eu falei agora, para ilustrar por que o socialismo não funciona, aconteceu na história sempre que se tentou aplicá-lo. Bem, pessoal, então apresentei para vocês os sete principais problemas do sistema socialismo. Falei que o socialismo ignora os incentivos, falei sobre perdas e lucros, o problema do quando se tira a propriedade privada, quando se extingue a questão da propriedade privada. Falei que menos investimento, menos poupança, falei de um padrão de vida mais baixo por conta disso. Falei de escassez, ineficiência e desperdício, de redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis, politização da sociedade. Então, diante disso, não é difícil a gente perceber que este sistema não beneficia em nenhum momento o povo, e sim beneficia um pequeno grupo egoísta travestido de bom samaritano.
vocês também no dia a dia e na rotina de vocês podem perceber. Os serviços ofertados pelo Estado. Por que pessoas pagam um plano de saúde? Por que não utilizam o SUS? Assim que a situação financeira melhora, faz um plano de saúde. Assim que a situação financeira melhora, coloca o filho em escola particular. Por que não deixa nas instituições públicas do Estado? É o que foi falado aqui. Quando as coisas são dadas, não há esforço, os que trabalham pouco se predispõem, se esforçam, os que recebem também não valorizam. As pessoas valorizam o que é conquistado com mais dificuldade. É isso, pessoal. Este foi o último vídeo falando da teoria, explicando os pormenores do marxismo, socialismo, comunismo. No próximo vídeo a gente já vai entrar na questão religiosa. Nós vamos falar sobre o socialismo religioso. Não perca o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.